Olá, bem-vindos de volta à Sintonia Alto Astral. Hoje eu vou falar das casas celestes e as casas terrestres. O que são as casas celestes? São os signos. E as casas terrestres são os assuntos relacionados à vida que a gente lê no mapa astral. O mapa astrológico ele é calculado sempre relacionado ao local de nascimento, a latitude. Então, essa latitude vai dar toda a diferença entre o tamanho das casas. Os signos foram convencionados em 30 graus, porque os signos são arquétipos que são igualmente importantes, todos eles. Mas as casas já vêm de um cálculo do momento e do local. Então ela indica tempo e espaço. Elas variam, não tem exatamente 30 graus, tem perto disso. E são os 12 assuntos relacionados assuntos da vida que são relacionados aos assuntos dos signos também. Então, por exemplo, a casa 1 é a casa da personalidade. A casa 2 é a casa da personalidade, da imagem, da aparência, do impulso inicial da vida, é relacionado a Áries. A casa 2 já é relacionado a trabalho, a produção, prazer, sensação, os prazeres que o resultado do trabalho, o dinheiro, pode comprar, as coisas, os bens materiais. E também relacionado aos valores, tá? A valores que a gente tenha. São os valores, podem ser só materiais ou podem também ser valores morais. Mas, inicialmente, os assuntos de Touro são mais relacionados à produção mesmo, ao resultado do trabalho. E, bom, também a satisfação, né, do resultado de um trabalho que seja um trabalho que vá beneficiar os outros, por exemplo. Bom, essas aí já são as duas casas iniciais, depois a gente vem para a terceira, que é a casa de Gêmeos. É a terceira casa. É a casa das comunicações. É a casa onde a gente vai para a escola. São que assuntos que a gente vai estudar mais, a nossa comunicação, o aprendizado, como é o nosso aprendizado, a facilidade para línguas, a nossa inteligência, como ela funciona. Depois vem a casa 4, que vai falar da família, que é um assunto relacionado a câncer. Então, a casa 4, ancestralidade, família, bases. Casa 5, nossos filhos, criatividade. Também está relacionado a prazer, também está relacionado à alegria, porque é preciso, a pessoa está alegre, o sol está brilhando para que haja criatividade. Né? E como a pessoa se diverte, né? Também são as férias. E é relacionado a Leão, signo de Leão. E é relacionado a isso, né? São assuntos das casas que foram previamente relacionados no estudo da interpretação de um mapa astrológico. Depois do Leão, vem Virgem, vem Virgo, que é a casa 6, ela vai falar justamente da saúde. A saúde, o aprimoramento, a limpeza, a alimentação, os cuidados, o dia a dia, casa do cotidiano. Tá? Depois vem a casa 7, essa relacionada ao signo de Libra. Então, aqui, casamento, parcerias, são as relações adultas, relações assumidas. É onde a gente se projeta no outro, se projeta na gente, é onde é o início da consciência do outro. O início na nossa mente, relacionado ao zodíaco, né? Que o zodíaco é a evolução da vida humana. Então, seria onde que a gente coloca o outro. Qual a importância que tem relacionar-se. Isso são os assuntos da casa 7. Tá? Pode envolver amor, pode não envolver amor, não é um assunto de sentimentos. É um assunto em que está baseado aquele relacionamento. O sentimento é sempre relacionado às casas de água, ou signos de água. A casa 7 é ar, é relacionado ao signo de ar. Depois vem a casa 8, que essa sim é água. Então, depois da perda, depois do fim daquele relacionamento, qual a herança que vem? O que fica depois? Quais foram os legados que vieram desse relacionamento? O que existe que se pode guardar vindo daquele relacionamento? Ou também herança familiar, né? As coisas dos laços da família. Porque a casa 8 é relacionada à água. Então são laços também. Então teve essa ruptura, teve a morte, né? E depois o que ficou?
Então também a casa dos segredos, das investigações. E depois vai vir a casa 9, onde a consciência se expande. A consciência, a necessidade de aprendizado, de sabedoria é maior que tudo. É a casa da filosofia. É a casa dos estudos espirituais e também das religiões formais. Não é a casa da nossa religiosidade, mas é a casa das religiões formais. Por quê? Porque é formal. Porque é a casa das dignidades. E as religiões foram formadas de uma filosofia que depois se institucionalizaram, se estabeleceram. Mas inicialmente filosofia. Então, estudo superior, viagens ao estrangeiro, tudo que possa ampliar a nossa mente, nosso conhecimento e nos trazer, inclusive, sabedoria, é casa 9. Daí vem a casa 10, que é da produtividade para o mundo. É da produtividade da carreira. Até onde nós conseguimos subir. Até onde nós conseguimos mostrar, exibir as nossas metas. O que vem disso? Casa de Capricórnio. Qual foi a montanha que você tem que escalar para chegar lá? Qual a importância que existe a carreira em sua vida? Depois vai vir a casa 11, que é o futuro, que são a relação geral com a humanidade, a relação impessoal com todos, que é Aquário, é impessoal, é abrangente, mas é impessoal. É tão abrangente que envolve todos. Não tem tempo para o eu. Aquário é o oposto de Leão. Enquanto Leão é o ápice da consciência do eu, o Aquário seria a consciência da humanidade em geral. Então, o que funciona? Como é que a gente vê isso no mapa? O futuro, os ideais da pessoa. Tá? Até a utopia. O que se pode imaginar como perfeição? Isso é um assunto de Aquário. Depois vem a casa 12, que é o Peixes, onde tudo se dissolve, o assunto da espiritualidade. Mas também pode ser a casa onde se tenta escapar da consciência. E as consequências disso. Então, internamento psiquiátrico, problemas psiquiátricos, onde a pessoa está alienada de si mesma. Até a prisão, né? Tá alienada da sociedade, dos valores da sociedade. Isso é no lado ruim da casa 12. Mas a casa 12, em geral, ela seria um recolher de todo o aprendizado da vida para uma evolução espiritual, por assim dizer. Então, essas são as casas. Como funcionam as casas no nosso mapa astrológico? Elas se relacionam com os assuntos do zodíaco dos signos, mas são assuntos que a gente tem, todos têm que ser estudados, esses assuntos, para analisar uma vida em geral. Como que a gente vai analisar isso? Aí já é todo um complexo, né? Qual que é o regente dessa casa, tal. Então, os signos têm uma ordem. As casas também têm uma ordem relacionada aos signos, tá? Sempre vai ter uma ordem. Mas esse estudo é de acordo com o cálculo do local de nascimento. Então, ela não dá relacionada ao signo. Principalmente porque ela também não tem apenas 30 graus. Pode ter um pouco mais, daí outra casa vai ter um pouco menos. Tem os opostos, mas as casas terrestres ou as casas astrológicas são basicamente isso. Os assuntos estudados no mapa. É isso. Até o próximo vídeo.